A paz do Senhor, igreja. Uma boa noite. A igreja que está reunida aqui e a igreja que está reunida em casa. E os que estão assistindo o culto, né, aí voltando do trabalho, da lida diária. É interessante esse louvor que a gente acabou de ouvir agora, né? Pois ele diz: louvar é o que eu sei, louvar é o que eu sou. Nada pode calar um adorador, né? Se a gente for lá na carta de Pedro, lá na época de Roma, lá que ele estava falando com os cristãos, ele falava aos cristãos que mesmo se eles não pudessem andar em público, falar em público da palavra, eles falavam, eles pregavam através do próprio testemunho, do próprio comportamento. Mesmo que você não possa falar, as suas ações falam por você. Muito forte esse louvor. E sabe onde que eu aprendi isso? Queria até fazer uma propaganda aqui, na Escola Bíblica Dominical, né? Tá sendo maravilhosa para o louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gosta de aprender sobre a palavra, venha participar conosco aos domingos às 9 da manhã. Pois bem, hoje eu trouxe uma palavra aqui, né, que foi difícil para ela sair, né? Mas, graças a Deus, ela saiu. A palavra de hoje a gente vai ler, né, no capítulo 16 de Lucas, do verso 1 ao verso 12. E a palavra do Senhor diz o seguinte, vamos abrir a Bíblia aí para acompanhar. Fala o seguinte, a palavra. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me demitindo, né? Me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, né, do seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Aí ele respondeu: 100 potes de azeite. Né? Respondeu ele. O administrador disse: toma sua conta, senta-se e depressa escreve 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele. E ele lhe disse: toma a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou esse administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Isso se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, sobre esse texto, nós iremos falar sobre a palavra de hoje, né, e nos alimentarmos. Vamos ver o que essa palavra diz. A chave para a gente entender corretamente esse trecho, ela está a partir do verso 3 e 4 da parábola, né? Aonde o servo infiel, o administrador infiel, ele pensa consigo mesmo, né? Ele fala assim: o que vou fazer da minha vida depois que eu vou perder meu emprego? Para cavar não tenho forças, ou seja,
não sirvo para fazer trabalho braçal. De mendigar, eu tenho vergonha. Ou seja, o cara não tinha coragem, né, de colocar uma banquinha de café e sair vendendo um bolo com pão, né, ou um bolo com café. Ou seja, era um homem que não tinha esse tipo de coragem, né? A gente entende que era alguém que tinha uma posição elevada na sociedade e que por algum motivo interno, ego, né, ele não se rebaixaria à posição dele. Então, o senhor desse servo, apesar, né, dele ter sido pego nas suas malandragens, ainda assim o senhor desse servo o elogiou, porque ele foi astuto. Ele pensou o seguinte: se ele não tem para onde correr depois que perdeu o emprego, pelo menos ele tem que ter um amigo, né, umas amizades que dê alguma coisa a ele quando ele precisar, quando ele estiver precisando. Essa foi a ideia dele, né? E uma coisa interessante aqui é que essa parábola, ela fala de duas coisas principais. Ela fala de prudência e ela fala também do objetivo que move a cada um de nós a tomar as nossas decisões, né? No caso aqui, no nosso contexto de cristão, todas as nossas decisões devem ser visando o reino eterno celestial de Deus. Neste caso, esse servo infiel, ele estava apenas visando o futuro dele aqui na terra, né? Ele estava apenas de olho no futuro dele, no próprio umbigo, né? Popularmente falando, no egoísmo dele. Então, em cima dessa palavra, nós vamos entender melhor aqui o que ela nos traz hoje para a gente aprender, né? Então, a gente, através disso, viu que alguém desonesto foi pego na sua malandragem. O cara estava num beco sem saída e, ainda assim, ele teve a prudência, dentro do contexto, de buscar o melhor para o futuro dele. Mas, lembrem-se, aqui no mundo, aqui na terra, com as coisas impuras do mundo, através de atitudes que vêm da injustiça. Mas, no entanto, Jesus chama a atenção dele para a prudência que ele teve, né? Jesus está apontando aqui unicamente a prudência que ele teve, a preocupação que ele teve com o próprio futuro. E quando ele fala dos filhos da luz, ele fala assim: os filhos da luz não são tão astutos, né, no mundo, uns para com os outros, né? Então, o que Jesus ele está dizendo? Para a gente aprender a usar os nossos recursos de forma justa, né, para que a gente possa também beneficiar aqueles que pertencem ao reino do céu. Pois o nosso futuro está lá no céu. O nosso futuro, né, o objetivo final da nossa trajetória aqui na terra, neste mundo, é alcançar o reino celestial que foi prometido a nós. Então, os filhos da luz, eles devem ser prudentes, mas olhando para o céu, para o reino celestial. Essa deve ser a nossa motivação em contraponto à motivação mundana. Pois bem, aí Jesus fala que esse mundo tem as riquezas imundas, né? E a gente sabe que a palavra de Deus fala que tudo que é do mundo, a cobiça, a ostentação dos bens, o dinheiro, tudo que é isso é impuro, não vem de Deus, é do mundo. Então, a gente entende, por meio disso, isso está lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 16, né? Então, a gente entende que até o salário que a gente ganha trabalhando, ele é do mundo. E aquilo ali é impuro, pois ele não vai entrar no céu, correto? Então, esse tipo de coisa, esse nosso salário, a gente chama de recursos. E é em cima disso que nós vamos aprender hoje o que é que a gente faz com os nossos recursos. Veja, a gente ganha nossos recursos do mundo, mas a palavra de Deus diz que tudo que pertence ao mundo é da injustiça e não pertence a Deus. Então, se a gente fosse, por um instante, verificar o dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho suado, o nosso salário, a gente vai ver que esse dinheiro ele nasce com as mais variadas das intenções, né?
ele percorre cada lugar, não vale nem a pena a gente procurar esse tipo de coisa, buscar histórico do dinheiro que passa na nossa mão. Então isso é o principal recurso que nós temos hoje, com relação a se sustentar no mundo da forma que ele é hoje. O segundo recurso que a gente tem, tão valioso, acredito eu que é o mais valioso, é o nosso tempo de vida aqui na Terra. Então lá vem a pergunta, o que fazemos nós com esses recursos que é entregue nas nossas mãos, né? Então qual é a nossa principal motivação para buscar, para viver, trabalhar, gastar o nosso tempo atrás desses recursos? A gente vê que na parábola do mordomo infiel, a motivação dele era se dar bem. Era simplesmente isso. Uma vida confortável, né? Através de atos de injustiça, através de métodos, né, que é normal até hoje, daquele tempo até hoje, isso nunca mudou. Então, o objetivo desse servo era simplesmente se dar bem, como a gente fala aqui no Brasil, a qualquer custo e acima de qualquer um. Era o cara esperto. Mas até esse cara esperto, né, um filho da injustiça, em um momento de desespero, ele teve prudência. Ele teve a capacidade de olhar o seu próprio futuro, repito, aqui no mundo, e de tentar, de alguma forma, minimizar o impacto, né, o que ele sofreria após a sua demissão. Mas com relação aos filhos da luz, a nossa motivação, o que nos deve motivar é a edificação do reino de Deus, a vida eterna, né? Por isso e para isso estamos aqui. Fomos chamados. Um outro detalhe também muito importante. Na Bíblia, a Bíblia é muito boa para isso. Eu não busquei trazer mais exemplos mundanos, né? Eu fui buscar na Bíblia. Também na Bíblia tem a parábola do homem rico. O homem rico e insensato, né? Que é o cara que ele está lá em Lucas, capítulo 12, né? No verso lá 16. Então, diz o seguinte, então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita, e então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar tantas colheitas. O que é que vou fazer? Já sei. Disse para si mesmo, vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores. Né? Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. E então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom, que precisa para muitos anos, e agora descanse, coma e beba e alegres. Mas Deus disse, seu tolo, esta noite você morrerá. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? E Jesus concluiu, isso é o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Então aí vamos dizer que o mordomo infiel, ele trabalhou, ele era astuto, era um cara prudente, mas para o próprio umbigo dele, né? Na própria malandragem dele. E aí a ideia dele era se dar bem no mundo, mas ali, por mais que ele colhesse aos frutos da injustiça, ele teria lá uma vida tranquila, mas era tão somente isso. Em contraponto com a palavra do homem rico e tolo, um cara que trabalhou a vida toda, no momento em que ele chegou no ápice da sua riqueza, no ápice da sua vida, ele morreu, foi recolhido. E aí, igreja, como lidar com uma situação dessa? Mais uma vez eu pergunto, o que nós estamos fazendo com os nossos recursos? Né? Sabemos que, depois que nós aceitamos Cristo, o nosso propósito é louvar. Lembra do louvor? Louvar é o que eu sei, louvar é o que eu sou.
Então é isso. Então, como nós, nos tempos atuais, gastamos o nosso principal recurso, que é o nosso tempo, né? Com esse recurso, a gente vai para lá, vem para cá, planeja, viaja, não viaja, faz o que der na telha. Mas tem um porém. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor, passamos a pertencer aos reinos celestiais de Deus. No entanto, o nosso tempo, a nossa atenção, o resultado maior do nosso trabalho, do nosso esforço, deve ser aplicado na edificação do reino. Em contraponto, né, ao mordomo fiel da parábola, infiel, que ele aplicou toda a sua astúcia, toda a sua capacidade, né, em ter ganhos próprios, ou seja, para livrar a própria pele. Então, aonde está, mais uma vez, o seu interesse? E aqui a gente observa que a partir do momento que a gente escolhe, né, que a gente tem lá o nosso chamado para servir no reino celestial de Deus, a gente não tem mais volta. Ou fica, né? Não tem uma segunda opção. E aí, a gente passa a conhecer a lei, a conhecer a verdade. E aí, como que a gente fica? Qual que será a nossa desculpa diante disso? Sabendo Deus que já fomos apresentados ao Evangelho, as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo Deus que já conhecemos o testemunho de Cristo e os seus apóstolos, até chegar em nós, cada um de nós, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu momento apropriado. O que faremos? Será que eu posso dizer, isso é bobagem? Eu faço agora o que eu tenho que fazer, depois eu peço perdão, peço para um irmão orar para mim. O que fazemos? Né? Uma vez que você já conheceu a graça, uma vez que você já conheceu, né, os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um ponto importantíssimo que a gente precisa lembrar: não tem mais volta, né? Como diz a palavra, aqui é pior, né? Aquele que conheceu a palavra e saiu dela, as consequências são piores do que aquele que desconhece a lei e não, por algum motivo, não a cumpre. Então, Jesus, ele fala que muito mais é cobrado a quem é dado do que aquele que não tem muito. Então, aquele que conhece a palavra, que conhece, né, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já está com o pezinho no reino. Só que existe um processo pelo qual ele vai passar no decorrer de toda a sua vida. E aí tem 3 coisinhas básicas que a gente tem, né, para que um cristão possa pertencer ao reino de Deus, para que um cristão possa, de alguma forma, dizer: o meu Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, e dele eu dependo, e a ele eu pertenço. Então tem 3 coisinhas. O primeiro item é ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível reconhecer de que há um Deus, de que Deus é o que ele diz que é, né? E o outro ponto, outro item, a partir do momento que você conhece a Deus, é louvá-lo, é tê-lo na mais alta estima e prioridade na sua vida, né? Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e sobre tudo. Esse é o segundo item. E o terceiro item, ele fala de comunhão, da boa convivência, da paz, que é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, nesses 3 itens, a gente, conhecendo esses 3 itens, não tem mais como alegar que não conhece o Evangelho. Não tem mais como alegar que desconhece Deus o Altíssimo, uma vez
que a fé, que o dom da fé, né? A gente sabe, a palavra de Deus fala que a fé é o primeiro dom que uma pessoa recebe. Ou seja, por meio da fé não tem como você dizer que não conhece a Deus, ou que Deus não existe. Não tem como mais. Uma vez que você creu no Deus do céu, no Altíssimo, você admite que Ele é na sua vida, né? E também, aí a gente vai fazer um contraponto agora com a vida do administrador infiel e a vida do rico insensato. A gente sabe que é muito fácil obter riqueza no mundo. Por que eu digo que é muito fácil? É a coisa mais fácil do mundo ter riqueza no mundo. Só basta você não ter caráter. É simples assim. Só basta você não ter caráter. Só basta você não respeitar a liberdade do outro, a vontade do outro. É simples assim. Igual o administrador infiel. O que ele fez? Passou a perna no patrão dele para obter ganhos ilícitos. Ainda muito mais nos tempos atuais, a coisa mais fácil que tem é uma pessoa enganar a outra. Eu falo mais fácil porque essa pessoa ela não precisa ter escrúpulos, ela não precisa ter um caráter, ela não precisa ter ali o mínimo de caráter que nivela ela, que o capacita para viver em meio a uma sociedade. Ou seja, alguém sai na rua, toma seu celular, acabou. Obteve um ganho. E é simples assim, para esse tipo de gente. E aí, com certeza, né, quem tem lá seus negócios e tem o objetivo de enriquecer puramente isso, depois vai morrer e vai ficar aí para outro usar. Como Deus falou ao rico insensato. E agora, né, quem vai desfrutar da sua riqueza? Vai ser qualquer outra pessoa, menos o rico, o cara que dedicou a vida toda correndo atrás do vento, né? Ou seja, ele passou a vida inteira pegando a água e num dado momento ele viu que não tinha mais uma gota de água na própria mão, né? Então aí, diante desse tipo de caminho, aí a gente vai para as palavras do apóstolo Paulo. Existe um caminho ainda muito mais excelente, né? Que é o caminho do amor, né? E aí, como Paulo fala, o caminho do amor é muito mais excelente do que qualquer outro. Mas aí eu pergunto à igreja, é qualquer um que tem coragem de seguir o caminho do amor? É qualquer um que se submete, que abre mão dos próprios desejos, né? Da própria vida, da própria ambição, dos próprios sonhos, para se submeter a esse caminho de excelência? Não é qualquer um, né? Por isso que a palavra de Deus fala, a porta é estreita, porque nela, para passar nessa porta, imagina que você está andando com um monte de mochila, né? De saco na cabeça e saco nas costas, e você tem que passar por uma brechinha muito pequena, né? E nessa brechinha só passa você, seu corpo liso, você e a roupa do corpo, e não passa mais nada. E aí você está com aquele monte de tralha, e para passar nessa brechinha, o que você faz? Tem que tirar toda a tralha, tudo que te causa peso. Isso é as suas ambições, isso são os seus desejos, né? Essas tralhas são os desejos da carne, né? As concupiscências da carne, né? São as coisas que o mundo joga em você e faz você acreditar que isso é essencial para a sua sobrevivência, que isso é essencial para o seu bem-estar, que isso vai te fazer uma pessoa notável na sociedade, não é? Então essas coisas, elas são só uma pedra de tropeço e nada mais para tirar o seu foco do caminho da excelência, que é o amor. E aí, a gente vai ver uma parte bastante interessante no capítulo 6 de Lucas, a partir do verso 36. Vamos ver como que é difícil seguir esse caminho da excelência, né? Aqui
não é querendo puxar a sardinha, mas na nossa escola bíblica dominical, tem alguns irmãos que falam muito em ceder, né? Então, quanto você está disposto a ceder, a abrir mão, para participar, para permanecer deste caminho da excelência, com o objetivo de ganhar o que há de mais valioso em todo o reino, né? Em toda a criação, que é o direito de ser chamado de filho de Deus, né? É o direito de ser chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de irmão, de amigo. Então, lá em Lucas 26, lá em Lucas capítulo 6, a partir do versos 27 ao 36, a gente tem alguns itens que Jesus fala. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, né? Então, o que nós devemos fazer para permanecer nesse caminho da excelência? Sobretudo, ter fé. Em seguida, crer em Deus e louvar tão somente a Deus com a mais alta prioridade na nossa vida. Terceiro, amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E tudo isso exige prudência. É a coisa que Jesus mencionou, que ele colocou o foco na parábola. Prudência, né? Então, a gente vai ver aqui esses tópicos. Aí a palavra diz o seguinte, Jesus: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Pesado, hein? Segundo, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Mais uma vez, por que isso, né? Mais uma vez, puxando a sardinha para a escola bíblica. Na escola bíblica, a gente aprendeu que Deus pode usar essas pessoas com algum propósito, né? Grandioso ou não, mas Deus pode converter, né, essas pessoas que são más, que elas é quem nos considera como inimigos, né, que Deus pode usar essas pessoas como uma ferramenta no seu reino. Então, através do nosso testemunho, essas pessoas que nos têm como inimigo irão reconhecer a Deus. 26. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Aí aqui muita gente acha que isso é só no sentido figurado, é só no sentido abstrato, né? Mas se a gente olhar para a figura de Jesus, a gente vai ver, né? Se a gente olhar a trajetória dos apóstolos, né? De Paulo, João, Pedro, todos eles, a mesma coisa, foram chicoteados, abatidos, perseguidos, a mesma coisa. E o que eles fizeram? Pegaram na espada, foram lá e deram troco. Negativo. Então, verso 30. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Bom, aqui a gente tem o próprio exemplo do nosso Deus Altíssimo, né? Ele dá, né? A palavra fala que Deus, ele dá de boa vontade, gratuitamente a todos que o pedem. Porém, a gente tem que ter ciência de que, com relação a gente, o que a gente pede só é recebido quando é usado para a própria edificação do reino. Mas, para os que não pertencem ao reino, nós temos que dar esse testemunho a fim de conquistá-los, né? Então, 31, faça aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Então, aqui, um exemplo muito forte e bastante dolorido, né? Se você quer ganhar o primeiro bom dia do dia, então dê o primeiro bom dia. Se você quer ganhar o primeiro sorriso, então dê o primeiro sorriso, né? E se você quer gentileza, faça-se gentileza. Então é isso, mesmo que você não receba a gentileza. Presta atenção, Deus
Ele nos dá o que a gente pede, esperando que a gente dê alguma coisa em troca? O que a gente tem que pode dar a Deus em troca? Né? O que a gente tem que pode agradecer a Deus, né, na mesma altura, no mesmo preço, na mesma moeda? Então é nesse sentido, né? E aqui a palavra fala também que quando a gente cede alguma coisa ao trem, por boa vontade, esse outrem ele vai ficar meio angustiado, meio confuso. E à noite, quando ele colocar a cabeça no travesseiro, a primeira coisa que ele vai pensar é isso. Mas por que aquele sujeito ou aquela sujeita fez isso? Eu não fiz nada para ele. Então isso vai trabalhando, né? Vai trabalhando e vai deixando ele mais perto de conhecer a Deus, né? E aqui também no verso 32, se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais, né? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam, né? Aqui há um ponto muito interessante, porque a gente tende, isso é normal da natureza humana, tá, gente? A gente tende a ser mais simpático com quem é simpático, mas aqui a palavra diz que a gente tem que ser a diferença, tem que ser diferente, né? 33, vai no mesmo, e se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais, né? Até as pessoas de má fama fazem isso. Ou seja, um exemplo maior aqui é que Jesus veio em nosso socorro no momento que nós estávamos na pior fase da nossa trajetória, da história humana, quando a gente estava lá embaixo, no limbo, no buraco. Então é isso que Jesus, né, está dizendo aqui. Se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Vamos lembrar do exemplo do administrador infiel? Ele fez isso, né? Com o objetivo de ganhar ali uma boa... de ganhar ali uma coisa que pudesse aliviar a barra dele no momento de sufoco que ele estava passando. E se vocês, 34, e se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta, mais uma vez, ressaltando aí a questão do mordomo infiel, né? Que ele estava fazendo ali favor, na verdade não era favor, para os devedores do patrão dele, mas com o intuito de receber alguma coisa em troca. Era tão somente isso. E pegando um pouquinho mais pesado, a graça de Deus, né? Deus resolveu nos dar de boa vontade. E o que a gente pode dar em troca? Nada. Então, esse é mais um exemplo pelo qual a gente pode estar convencendo aqueles que não conhecem a Cristo a conhecê-los. Lembra do louvor que o grupo de louvor cantou aqui? Orar é o que sei fazer, louvar é o que sei fazer, louvar é o que sou. Isso é uma forma de louvar, sem dizer uma palavra, você está mostrando o caráter divino de Deus que habita em você, por causa da graça de Deus. E mais uma forma de convencer aqueles que falam mal dos crentes em Jesus, né? Se a gente for reparar bem, lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro fala o seguinte, que a gente tenha paciência, porque o nosso papel é calar, é silenciar a insensatez dos insensatos, fazendo o que é bom, o que é justo. Então, é exatamente nesse contexto que se encaixa essas palavras de Jesus, né? A gente silencia aquele que é contra nós, a gente silencia aqueles que nos julgam, né, de tudo que não presta, e a gente mostra através da ação o que é que nós temos de melhor mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E
35. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam bem para eles. Emprestem, não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom e também para Ele é bom também para os ingratos e maus. Ou seja, se quando a gente era mau, Deus veio em nosso socorro e deixou o exemplo a ser seguido, e nós devemos fazer o mesmo. E assim a gente dá testemunho, e assim a gente prega o evangelho sem falar uma palavra. Pois bem, nesse exemplo, vamos voltar de novo ao exemplo da parábola do administrador infiel. Jesus falou que os filhos da luz não têm essa astúcia como os filhos do mundo. E aqui, justamente nesse ponto, ele está ensinando como a gente deve, guardar ou encher a nossa bolsa espiritual com os tesouros divinos. Como a gente deve criar as amizades que o empregado infiel, estava fazendo puramente no mundo, por interesse próprio, com medo de se dar mal. E aqui Jesus está ensinando nesses versos como nós devemos conseguir amigos, ganhar aquilo que há de mais valioso, almas para o reino celestial de Deus, trazer aquilo que há de melhor à vida das pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas principalmente aqui no Brasil, tá? Eu falo do Brasil porque a cultura é mais forte, a gente vive aqui, a gente conhece aqui. Você já viu quando alguém tem algo que é muito bom para ele fica em silêncio, quietinho, Ele quer pegar tudo para ele. Mas quando é algo meio suspeito que ele acha que vai se dar mal, ele convida 2, 3 ou 4 para ali estar junto com ele. Então, aqui a gente tem que fazer diferente. Com o evangelho, com a graça, com a palavra de Deus, a gente tem que chamar tantos quanto forem possível para viver isso, para vivenciar essa dádiva. É isso que é bom em nossas vidas. E também no verso 36, Jesus fala o seguinte: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Essa palavra é muito forte, pois em um dado momento, Jesus, discutindo lá com os fariseus, ele fala, se vocês soubessem o que isso quer dizer, eu quero misericórdia e não sacrifício, Então isso significa que nós, apesar do mundo estar contra nós, nós devemos literalmente fazer o bem sem olhar quem, dentro da orientação das palavras de Jesus, dentro da prudência. É isso que nós devemos falar e seguir e agir, Falando em prudência, tem uma outra coisa aqui muito interessante. Lá no verso 12, Jesus fala o seguinte, no verso 12, Jesus fala o seguinte: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Você já trabalhou com o valor dos outros, mexendo com o dinheiro dos outros? Você viu como que é sufocante? Quando falta um centavo, você corre para lá, corre para cá para achar esse negócio, para prestar conta, e a sua preocupação é que tudo esteja certo? Você já vivenciou isso? Então, aí Jesus pergunta: se você não tem responsabilidade com um dos outros, você vai ter com o seu? Obviamente não, E aí, mais uma vez, dentro desse contexto, a gente para perguntar: bem, mas o que é nosso? O que Jesus nos deu? O que Deus nos deu? Aí lá no capítulo 12, de Lucas, no verso 32, tem um versículo que eu gosto muito dele. No verso 32 do capítulo 12 de Lucas, Jesus fala assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Pois bem, esse aqui é o ponto aonde a gente queria chegar, Se a gente não for prudente,
se a gente for antecipado, se a gente quiser tudo para hoje, no nosso tempo, agora, senão eu rasgo a Bíblia, eu jogo na parede, eu saio da minha igreja, eu falo que o meu pastor não sabe pregar, que o pastor não faz o que eu quero, não aceita a minha opinião, eu fico revoltado. Aí Jesus fala, mas é preciso ter prudência para você saber lidar com o que é seu. Senão, você ganha e no instante você perde. Sabe por quê? Porque você não vai saber dar o devido valor, né? E aqui a gente vê que essa palavra é muito reconfortante, né? Não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino do céu. Olha que responsabilidade. Olha que peso essa palavra tem. É pesada essa palavra, porque ela exige um compromisso 100% com Deus. Ela exige um compromisso 100% com Deus. Não é com o pastor, não é com o presbítero Hélio, não é com o ministério de diaconia, não é com o ministério de louvor, é com Deus. E se você, como a jovenzinha que falou aqui, acha que seus problemas são fortes o suficiente para te afastar do seu ministério, aonde está o seu tesouro, igreja? Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Pois Jesus fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aonde está o seu coração, você vai dedicar 100% dos seus recursos. Não tem conversa, não tem meio termos, né? Meio avião não voa, meia grávida não dá à luz. Então isso a gente tem que ter bastante ciência, né? E para isso, né, Jesus também, olha como a Bíblia e a palavra de Deus é rica. A gente tem um exemplo muito forte. Alguém já ouviu falar do filho pródigo? Né? O filho de um homem rico, que era bastante riqueza, num dado momento, né, lá em Lucas 15, do verso 11 ao 20, né, diz o seguinte, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, né? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que ele mandou para o seu campo, né? Que o cara que empregou esse jovem mandou para o seu campo, né? Cuidar de porcos. E aí, esse cara chegando lá, ele viu que a situação não era muito boa e ele falou o seguinte, ele queria encher o estômago com as vagens e a alfarrobeira, né? Alfarrobeira que os porcos comiam. Ou seja, a situação era tão crítica para esse cara que ele não via outra saída a não ser comer a comida dos porcos, né? Olha o nível. Mas ali ninguém lhe dava nada, né? Aí lá no verso 17, olha o que diz a partir do verso 17. Caído em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho de volta para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou e foi encontrar com seu pai. Então aqui a gente tem um exemplo muito forte do que seria você receber o que você pede a Deus fora de época. Você pede a Deus, né, para ontem, para agora, porque na sua cabeça você imagina que aquilo ali vai aliviar, vai arrumar toda a sua vida, mas Deus sabe que se Ele te der, naquele instante, naquele momento, você vai jogar tudo fora, sem contar, sem piscar 3 vezes, igual a parábola do filho pródigo. O cara pegou a riqueza que ele tinha e saiu aí, vivendo
mais uma vez, sem prudência, sem pensar no próprio futuro. Aqui, né, quando eu digo futuro, para nós que estamos cristãos em Cristo Jesus, eu estou falando do reino do céu, do reino celestial. E aqui a gente pode, né, ter a certeza, mais uma vez, de que Deus é por nós, mas nós não temos de forma alguma capacidade de barganhar com Deus. Nós não temos uma moeda de troca, né, para chegar em Deus, né, e falar assim: olha, Deus, me dá isso porque eu quero fazer isso e aquilo para o teu reino. Espera lá, mas você sabe que se é isso que Deus quer para o reino dele, né? Ah, mas o meu ministério é o mais importante da igreja. Quem disse? Sem o meu ministério, a igreja vai fechar, vai parar. Quem disse? Se você sair, Deus põe outro. Assim como ele fez com Davi, né? E Saul. Não serviu mais, Deus troca. Mas não é que qualquer pessoa vai chegar em você e dizer: olha, me deu na telha de trocar você, vou te tirar. Não. Isso é Deus, é a ação de Deus. E aí, com relação à parábola do filho pródigo, e com relação à sensatez, né, e prudência, que é o que fala essa palavra, a gente vê que o que muitos líderes, né, que têm acesso à grande rede de comunicação, estão fazendo com seu rebanho, né? Pois, olha, é lícito, a palavra de Deus fala que aqueles que trabalham pelo Evangelho devem viver do Evangelho, não é mal, mas eles devem trabalhar para o reino, não para o próprio umbigo, não para o bem-estar, né, aqui no mundo, pois o que vai acontecer com ele é o mesmo que aconteceu com o filho pródigo, é o mesmo que vai acontecer com o homem rico. Vai chegar um momento em que ele vai correr e no fim vai morrer. E aí é que o bicho vai pegar, pois depois que ele morrer, não tem mais volta, não tem como ele pedir para falar para Deus: deixa eu voltar mais um pouquinho e consertar tudo que eu fiz de errado. A exemplo, né, da parábola de Lázaro e o homem pobre, que queria avisar seus familiares. Não tem mais volta, né? E aqui a gente viu algumas das características e algumas das situações, ou devemos dizer, o que nós devemos priorizar em nossa vida, né, no caminho do reino celestial, em direção do reino. Aí Jesus, em um dado momento, ele fala: compram bolsas para vocês e encham essa bolsa com as riquezas, né? Que tipo de riquezas? As boas obras. Quais boas obras? A que você pensa em fazer? Não! São as boas obras que são motivadas pelo Espírito Santo. São as boas obras que são inspiradas em Deus. São as boas obras que a palavra de Deus ela vai te ensinando ali no seu íntimo, em silêncio, né? Não é aquela: vou doar, vou pegar tudo que eu tenho, vou comprar tudo de cesta básica e vou doar. Pá. Não é isso que Cristo está falando. Mas são aqueles pontos que a gente comentou um pouco atrás. Amem os seus inimigos, amem o seu próximo, né? Faça o bem sem olhar a quem, porque é assim que você deve dar o seu testemunho. O seu testemunho, ele é dado ali na hora, né? Ali no momento. Ele não é, você não vai escrever um roteiro: olha, eu vou fazer isso, isso e isso, no momento X eu vou fazer aquilo, e no momento Y eu vou fazer. Não é assim que acontece. As situações vão acontecendo sem planejamento e vão vindo coisas, e ali no meio disso, né, sustentado pela graça de Deus, é que você vai se localizando, achando sabedoria, pedindo a Deus estratégia para agir diante daqueles momentos que vem para tirar o seu sossego. É assim que você vai ser forjado no fogo do Espírito, nas provações, né, pelo mundo e também
por aqueles desejinhos lá, aqueles pecadinhos que estão escondidos lá no seu íntimo, sabe? É aquilo ali que vai te provando, é aquilo ali que vai te moldando a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, né? Lá em Éfeso, lá no capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo diz, né? Ora, o nosso objetivo principal é conhecer a Cristo em toda a sua plenitude. E para a gente conhecer a Cristo em toda a sua plenitude, nós temos que fazer o que Cristo fez. O que Cristo fez, igreja? Se tornou homem para provar das nossas próprias dores, né? Para provar dos nossos próprios medos. E nós, em nossa vez, nós temos que andar conforme Cristo andou, para provar do mesmo, né? Para provar ser obediente, para provar ser que você tem a Deus como prioridade em sua vida, para provar, como disse Jesus a Pedro, ora, mas você não olha para as coisas do céu, para provar que o seu coração, o seu tesouro está no reino celestial, né? Por isso que você vive, para isso que você foi chamado. Eu estou finalizando aqui a palavra, e aqui num ponto lá em Tiago, no capítulo 4 de Tiago, Tiago fala, alguns pedem, né, mas não recebem. E aí a gente traz de novo o exemplo do filho pródigo. Você pede, não recebe, porque você ainda não está preparado, abençoado. Você ainda não foi trabalhado naquilo que você tem que ser corrigido o suficiente para ter acesso, né, às riquezas celestiais, porque você deve usar essas riquezas na edificação do reino celestial para a glória e o louvor do nosso Senhor que está no céu. Esse é o nosso objetivo. Então Jesus diz, os filhos da luz não são tão astutos quanto os filhos deste mundo, os filhos das trevas. Mas Jesus, se a gente for reparar, todo o evangelho ele está nos ensinando a sermos astutos conforme a justiça, a sermos forjados na justiça conforme o caráter de Deus. E assim eu encerro, igreja, a palavra de hoje, e eu espero que Deus possa nos dar entendimento para nos alimentarmos da palavra dele. Eu gostaria só de fazer uma oração para a gente encerrar, né? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento, Senhor, e tantos outros que o Senhor irá nos proporcionar. Sabemos que no momento que nós pedimos graça, sabemos que no momento que nós lhe pedimos mais maturidade, o Senhor mandará algumas situações para que possamos, de fato, receber a nossa provação, a nossa convicção de que, de fato, estamos no Senhor. Pai, agradeço essa oportunidade, agradeço ao pastor pela confiança e que Deus abençoe o resto da semana da igreja e que a igreja possa, Senhor, cada dia mais se interessar em aprender mais de Ti, a viver uma boa vida para o Teu louvor e para a edificação do Teu reino. Amém.